que o Espírito de Deus possa nos guiar, amém? Em tudo aquilo que Ele deseja falar conosco nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia em Filipenses 3. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, que eu vou ler, quero que você acompanhe a leitura. Nós vamos passar por alguns textos, mas a base da nossa palavra está em Filipenses 3, então você pode deixar aberto e depois vai anotando as outras referências, em nome de Jesus. Filipenses 3, diz assim a palavra do Senhor, amém? Vou ler a partir do versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança a vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa do amor de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, formando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou o tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Pela oportunidade, Senhor, de ouvir a sua palavra, pela oportunidade de estar reunidos como igreja, como corpo de Cristo, Senhor. Pela oportunidade que temos, Senhor, de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz, de ser edificado pelo teu Espírito que em nós habita, que nos revela, Senhor, o teu evangelho, que nos revela, Senhor, a profundidade daquilo que o Senhor desenhou no seu coração desde a eternidade. Então, Senhor, te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesse dia, que o Senhor venha remover de nós toda e qualquer barreira que venha impedir da tua palavra, que é a boa semente, de crescer dentro de nós, que possamos alcançar a revelação da tua palavra, daquilo que o Senhor deseja, Senhor, que possamos nos moldar, Senhor, à sua perfeição, que possamos em nome de Jesus, Senhor, nos tornar tudo aquilo que o Senhor desenhou para nós como igreja, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então, se você parar para ler e esquadrinhar detalhadamente, a palavra em Filipenses 3, ela encaixa certeiramente nesse tema que nós propomos para a palavra de hoje, que é a obediência do Filho. Porque foi por meio da obediência do Filho que tudo isso se torna possível,
que toda essa vida com Ele se torna possível, que tudo isso, que essa possibilidade de eu alcançar essa perfeição, de eu alcançar esse prêmio, de eu chegar a essa meta, de eu entender que tudo não passa de perda para poder achá-lo, para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, só é possível por conta da obediência de Cristo, daquilo que ele viveu, daquilo que ele padeceu, daquilo que ele renunciou para fazer a vontade do Pai, amém? Se você ler Filipenses 2, né, e eu aconselho que você estude Filipenses 2, para que você possa alcançar a luz de Filipenses 3, amém? E Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, vai dizer assim: tendes de vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? Então, por conta desse acontecimento, por conta do que é proposto a Cristo pelo Pai, por conta daquilo tudo que Cristo fez em obediência, em uma obediência até a morte de cruz, nos faz com que isso gere em nós um modelo a ser seguido. Filipenses 2, a luz de Filipenses 2, é para que a gente possa entender que há um modelo a ser seguido, um modelo a ser vivido, e mais do que um modelo a se seguir, é a obediência do Filho, nos mostrando que essa é a nossa única maneira de viver. Porque a palavra vai dizer que o Pai só o exaltou e o deu um nome acima de todo nome, porque ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Por conta da sua obediência, a história da humanidade mudou. Por conta da sua obediência, eu e você estamos aqui. Você consegue compreender isso? Diga amém. Por causa da sua obediência, nós podemos ouvir de Cristo, conhecer de Cristo. Nós podemos então seguir, né, o propósito de Deus, cumprir a vontade do Pai, e tudo só por conta da obediência do Filho. E o que Filipenses 2 vai nos ensinar? Que essa é a nossa maneira de viver. A obediência do Filho fez com que eu e você possamos ter uma vida agora, e essa se torna a nossa maneira de viver, o nosso modelo de viver. Então nós precisamos mudar um pensamento que nós carregamos ao longo de toda a nossa vida evangélica, que não sou eu que obedeço, mas é o Filho que obedece através de nós. Porque o que agrada o coração de Deus não é a minha obediência, mas é a obediência do Filho. Foi a obediência do Filho que fez com que todas as coisas fossem possíveis. Foi pela obediência do Filho que Deus pôde dar continuidade ao seu propósito planejado desde a eternidade. Então a gente precisa mudar esse pensamento, que não sou eu que obedeço, mas quem obedece é o Filho. É o Filho de Deus em nós. O que deve operar em nós não é a minha obediência, é a obediência do Filho. Você consegue entender até aqui? Diga amém. Então, a obediência do Filho precisa operar através de nós, e entenda, isso é um grande desafio. Porque você está acostumado até aqui a entender e a viver pela sua obediência, a se esforçar em ser obediente. Porque nós herdamos esse conceito de obediência, que é algo que eu faço, que é algo que eu produzo, é algo que eu tenho que me forçar a obedecer, que eu tenho que, pegar todas as minhas forças para poder conseguir obedecer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. E pode ser que isso tenha sentido em alguma parte.
até que nós passamos da nossa imaturidade, até que nós deixamos a nossa meninice espiritual e começamos a crescer, e começamos a amadurecer, e começamos então a entender que o Evangelho não se trata da nossa obediência, mas da obediência do Filho de Deus em nós. Porque esse sentido de obediência pelo nosso esforço funciona e opera enquanto nós somos imaturos e infantis, que não alcançamos a maturidade, que não entendemos pelo Espírito, né, a maturidade do Evangelho e da proposta de Deus. Mas uma vez que eu amadureço, uma vez que eu me coloco em avançar nessa maturidade, nesse entendimento do verdadeiro Evangelho, eu preciso também amadurecer a minha ideia de obediência, que não sou eu que obedeço, não é a força do meu braço, não é o meu esforço, mas é a operação da vida de Cristo em mim, amém? É a vida de Cristo que opera em mim, e a vida de Cristo que opera em mim é a obediência. É a obediência do Filho, correspondendo à vontade do Pai, correspondendo à expectativa do Pai, correspondendo ao propósito do Pai. Você está compreendendo? Diga amém. Então, nós precisamos enxergar aquilo que Deus está nos mostrando. Por isso que eu te disse, eu recomendo que você leia em casa com muita diligência Filipenses 2, Filipenses 3, para que você possa conectar os textos, aquilo que Deus está falando. E o que o Senhor está nos mostrando não é apenas um exemplo para ser copiado, mas Ele está nos mostrando como Ele viveu a sua vida terrenal, como o próprio Cristo, feito homem, viveu a sua vida nessa terra. Ele como homem, ele como servo, até que ele chegue ao ponto dessa obediência, e essa obediência até a morte de cruz. E que agora vai dizer que por sua obediência foi lhe dado um nome acima de todo nome. Por sua obediência foi lhe dado um nome que supera tudo e todas as coisas. Supera eu e você, que um nome que supera qualquer diagnóstico médico, um nome que supera qualquer principado, qualquer potestade, um nome que supera qualquer hoste maligna que possa operar sobre a terra e nos céus. O nome que lhe foi dado pela sua obediência como filho. Você está compreendendo? Diga amém. E isso coloca a obediência do filho num lugar mais elevado. Isso coloca a obediência do filho num patamar mais alto e mais elevado que existe sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas que há na terra. A obediência do filho foi elevado às alturas, aquilo que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Você consegue compreender isso? Diga amém. E depois da obediência do filho, o que Deus deseja? Mais nada. Deus não quer nada além da obediência do seu filho. Deus não quer ver mais nada além da obediência do seu filho operando em nós. Você consegue compreender isso? E hoje Deus não quer ver mais nada além da multiplicação dessa obediência nos seus filhos. Ele não quer nada além da obediência de Cristo multiplicada em nós, multiplicada em cada um de nós. Deus quer ver a mesma obediência nos filhos. Deus quer ver a obediência de Cristo em nós. É isso que Ele deseja ver. Ele não deseja ver o seu esforço. Ele não deseja ver você tentando e se desdobrando para obedecer. O que Ele quer ver é a operação da obediência de Cristo através da minha vida e da sua vida, uma vez que você o recebeu como Senhor da sua vida. E aqui nós precisamos, para viver essa realidade da obediência do Filho em nós vamos precisar nos desprender de muitas coisas, de tudo que nós ouvimos até hoje de obediência e da forma que vivemos até hoje. Então aqui vai começar a se desprender muitas coisas, inclusive qualquer pretensão ou direito de pensar que você, por você mesmo, pode obedecer a Deus.
Você tem que se desprender de toda a pretensão que você um dia achou que era possível você por si só obedecer a Deus e agradar a Deus. Qualquer pretensão que você acha que por si só há algo de bom em você, aos olhos de Deus, a ponto que você poderia se vangloriar de olha como eu sou obediente, olha como eu faço a vontade de Deus. E aí a gente precisa atingir uma nova medida de maturidade e entender, não sou eu que obedeço, porque a minha obediência é lixo para Deus, porque o que Ele deseja ver é a obediência do Filho em nós. O que Ele deseja ver é essa obediência perfeita, porque a nossa obediência, ela é temporal, parcelada e conveniente. Mas a obediência do Filho em nós é perfeita. Não há dia, não há hora, não há circunstância. Você consegue entender isso? Diga amém. Então, Paulo em Filipenses 3 vai começar então a fazer uma lista que hoje não parece ter muito sentido para nós, mas no contexto que Paulo vivia, no tempo que Paulo vivia, fazia muito sentido, e Paulo estabelece um homem modelo. Paulo estabelece nele um tipo de homem perfeito, uma estrutura ideal, uma trajetória impecável, quando ele começa então em Filipenses 3 falando de si. Então preste atenção, ele vai dizer, quanto à lei, eu sou irrepreensível. Então ele está dizendo, eu, conforme a lei, sou irrepreensível, ou seja, eu sou um homem perfeito, segundo a medida da lei. Ele pôde dizer sobre ele mesmo que ele era irrepreensível quanto à aplicação da lei. Paulo se coloca num patamar de um homem extraordinário, alguém que tem todas as portas abertas, que ele tinha acesso e ele tinha prestígio aonde ele fosse, tanto que Paulo, quando ele ia perseguir os cristãos, ele conseguia cartas de qualquer sumo sacerdote para perseguir e matar os cristãos. Tamanho acesso que Paulo tinha, porque ele era irrepreensível quanto à lei. Um homem sem medidas, um homem extraordinário. A sua trajetória, a sua vida, as suas escolhas fez de Paulo um homem de prestígio. Paulo tinha o respaldo religioso, Paulo tinha respaldo político, Paulo tinha respaldo militar. Um prestígio que ele tinha extraordinário. Tanto que depois que Paulo se converte, esses mesmos vão dizer que ele ficou louco, que ele enlouqueceu, porque não vão reconhecer esse Cristo nele, vão achar que ele endoidou. Então, coisas que o próprio Paulo diz que para ele era usado como lucro, ele vai dizer, isso tudo para mim, ser da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei irrepreensível. Ele vai dizer que tudo isso tinha um grande valor que para nós não passa apenas de história, mas naquele tempo, naquela época, representava muita coisa. Quando ele enche a boca para dizer que era da tribo de Benjamim, olha quantas profecias não há, que a gente não tem tempo de explicar cada detalhe daquilo que Paulo diz que ele representava, do que ele era. Mas ele fala que ele era da tribo de Benjamim. Existem muitas profecias acerca da tribo de Benjamim, coisas que colocava Paulo em um status social, político, religioso alto. Você consegue entender isso? Diga amém. Então havia um prestígio nele. E Paulo vai terminar dizendo que tudo isso que ele viveu, tudo isso que ele tinha, era ganância. Que toda essa sua realidade de vida, que o acompanhou até aquele momento de vida, era ganância, era lucro, e que ele já não queria mais. E que ele já não desejava mais isso para a vida dele. Aquilo que ele recebe por legado, por herança, por trabalho, por muito estudo, ao ponto dele ser considerado irrepreensível perante a lei, Paulo vai olhar e dizer que ele já não queria mais. Sabe por quê? Porque Paulo havia descoberto o miserável que ele era. Paulo havia descoberto
que apesar de toda a grandiosidade, prestígio, posição, influência, o miserável que ele descobre o miserável dentro dele. Ele descobre o que ninguém sabia e o que ninguém via, que só Deus foi capaz de revelar ao coração dele, que ele é miserável, pobre, cego e nu. E ele vai mostrar a sua realidade interior. E ele vai mostrar o quanto ele era miserável e carente da verdade, carente do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo. Você consegue acompanhar o que eu estou dizendo? Diga amém. E Paulo nos ensina que chega uma hora, igreja, que nós temos que amadurecer e encontrar o miserável escondido dentro de nós. Porque nós achamos que sabemos muito, que temos muito. Nós achamos que temos muitas coisas. Por muitas vezes tomamos o evangelho e o pouco conhecimento que temos como prestígio, como status, como algo que nos agrega posição e portas abertas. Mas chega uma hora que você precisa parar de se achar e descobrir o miserável que há dentro de você, para que Cristo possa se revelar. Chega uma hora que a gente precisa encontrar esse miserável e ver que se não fosse ele, você estaria no mesmo status de Paulo, tendo tudo, achando que sabe tudo. Mas na verdade, quando Deus te olha e vê que você é pobre, cego, miserável e nu, porque você não tem o que é mais importante, que é Cristo operando através de você. Porque você pode ter a letra, você pode ter a informação, mas ter a vida. Então a gente precisa desapegar de tudo aquilo que a gente acha que é e acha que tem. Descobrir a miséria que há em nós, para que a riqueza de Cristo possa nos preencher. Então, Paulo conhecia, cumpria a lei. E ele entende que isso é algo aprendido. Conhecer a lei na medida que ele conhecia foi algo que ele dedicou anos da sua vida em aprender e a estudar. E era algo que poderia ser aprendido, mas conhecer a Cristo não. Ser como Cristo é, não. Ele sabia que com aquilo que ele tinha, ele não poderia ser como Cristo é. Naquela vida, naquela medida que ele andava, que era extraordinária aos olhos dos homens, ele não poderia chegar a viver e conhecer a Cristo. Então Paulo entende que era mais fácil cumprir a lei do que ser como Cristo é. Paulo nos mostra como era mais fácil ser irrepreensível na lei do que alcançar a medida perfeita de Cristo, do que ser como Cristo é. Era mais fácil aprender uma conduta moral, decorar as leis e as praticar e as reproduzir. Porque quando ele se encontra com Cristo, ele vai entender que não se pode estudar para alcançar essa medida. Não seria anos sentado aos pés de um mestre da lei que o faria alcançar essa medida de Cristo. Paulo descobre que na hora de aprender a lei, ele podia aprender comportamentos morais, mas ser como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo, ser a expressão nítida de Cristo, era impossível se você não tivesse disposto a deixar, renunciar, negar a si mesmo, esmurrar a sua própria carne. Paulo vai mostrar que é fácil seguir a lei, decorar as leis, praticar as leis. Difícil é você entender que é necessário deixar tudo, negar a si mesmo, viver uma vida de renúncia, esmurrando a própria carne diariamente, para que Cristo viva através de nós. Então Paulo ele vai desinstalando de si mesmo tudo que era valioso para ele, tudo que para ele um dia foi importante, tudo que para a sua realidade de vida e o ambiente que ele vivia era relevante. E ele vai desinstalando progressivamente tudo aquilo que ele construiu.
tudo que representava o seu ser, tudo que representava a sua vida, tudo que representava a sua existência, ele vai progressivamente desinstalando, deixando. Por quê? Porque o que ele havia conhecido era tão glorioso, porque aquilo que ele tinha visto era tão mais sublime, tão mais glorioso, que valia a pena deixar tudo para trás. Que por causa de Cristo valia a pena se despojar de tudo que ele era, de toda a sua vida, de toda a sua existência até aquele momento. Você está compreendendo? Diga amém. Não importa o quanto Paulo estava fundamentado naquilo que ele cria que era viver Deus e seguir a Deus. Não importa o quanto Paulo estava fundamentado no seu caráter, na sua personalidade, na sua conduta, em todo o seu prestígio, ele estava disposto a perder tudo por causa de Cristo. Ele estava disposto a perder tudo por aquilo que era imensurável, incomparável, de tão glorioso que é Cristo. E isso só começa a ser uma realidade quando Cristo começa a se revelar a nós. Isso começa a tomar forma em Paulo quando ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento começa uma desconstrução na vida de Paulo por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo. Isso começa com uma etapa de revelação, com uma revelação da sua beleza, da sua autoridade, da sua majestade. E progressivamente ele vai conhecendo a Cristo, e à medida que ele conhece a Cristo, ele vai se desprendendo. Ele vai abrindo espaço para que Cristo cresça, para que Cristo seja formado. E sabe o que Paulo nos ensina? Que ele descobre que o nosso maior inimigo, descobrimos que o maior inimigo de tudo que Cristo é, está dentro de nós. O maior inimigo de Cristo não está fora, não está nas regiões celestiais, não está no príncipe da potestade do ar, que é Lúcifer. O maior inimigo de tudo que ele é está dentro de mim e dentro de você. Porque desinstalar coisas que edificamos até aqui na nossa vida, coisas que nós chamamos de culturais, não é tão fácil. E mais difícil ainda do que você desinstalar uma cultura no qual você está inserido e você cresceu e você viveu, que foi a cultura onde Paulo nasceu, e cada um nasce dentro de uma cultura, amém, igreja? Mais difícil do que você desinstalar a sua cultura é você desinstalar a sua confiança na sua própria carne. É você desinstalar a confiança que você tem na carne, a confiança que você tem em si mesmo, que você aprendeu a ter até o dia de hoje. E Paulo diz: eu tenho muita coisa para confiar na minha própria carne. Ele fala: se há de se vangloriar e se confiar na carne, ainda mais eu. Eu tenho muita coisa. Se eu tivesse que confiar na carne, ainda mais eu. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Então, há muita coisa que ele teve que desinstalar, desapegar, porque é difícil você desapegar da confiança que você tem em si mesmo, na sua carne, naquilo que você conquistou, naquilo que você viveu, naquilo que você aprendeu. Paulo diz que ele tinha muitas coisas que ele poderia confiar, mas que ele precisava deixar, ele precisava soltar. E ele vai dizer: eu considero tudo isso esterco. Toda essa confiança que eu tenho em mim, na minha carne, nas minhas conquistas, naquilo que eu sou, até o dia de hoje,
eu considero tudo lixo. E ele foi se despojando de cada coisa e perdendo a confiança naquilo que ele tinha, naquilo que ele era. Perdendo a confiança em si mesmo, na sua carne. E agora, Paulo ia confiar em quê? Ele confiou no que ele viu. Ele passou a confiar naquilo que ele viu. Ele passou a confiar naquele que se revelou a ele. Porque a palavra vai dizer que assim como ele é, nós também somos. E Paulo então vai confiar naquilo que ele viu. Ele vai confiar naquilo que ele experimentou. De uma nova vida, de uma nova realidade. Tão soberana, tão gloriosa, que tornou tudo aquilo que ele era lixo. Porque o que impede que Cristo seja formado em mim, o que impede que Cristo seja formado em nós, são as coisas que eu confio, são as coisas que eu me seguro, que não são Cristo, que não pertencem à sua realidade, que não pertencem a quem Ele é. Os nossos pontos de segurança impedem que Cristo cresça, que Cristo seja formado. Você consegue compreender isso? Diga amém. Tudo isso é o que Paulo deixou para nós pelo Espírito, está nos ensinando. Por isso que Colossenses 3 fala que nós temos que fazer morrer todo o terrenal em nós. Tudo que é terreno, tudo que é carnal. Eu preciso me desprender de tudo isso. Porque isso impede que Cristo seja formado em nós. E aí você, conforme essa palavra, que é uma reflexão para o nosso coração, é você começar a prestar atenção no que te prende, quais são seus pontos de segurança, que não é Cristo, que não pertencem a Ele, mas que você ainda se segura, com medo de deixar tudo, para que Ele apareça. Então quando eu começo a entender isso, eu começo a me desprender e descubro que apesar de algumas pessoas, prepotentes, acharem que já chegaram na medida, que já chegaram à estatura, eu começo a entender que nós não chegamos. Prosseguimos, amém? Mas não chegamos. Eu não posso achar na minha vaidade que chegamos a um lugar, que chegamos a uma medida, que chegamos na estatura. O próprio Paulo vai dizer que ele não tinha chegado, como nós lemos. Ele fala, eu não digo que cheguei, eu mesmo não digo que já alcancei. O homem que foi ao terceiro céu inúmeras vezes, o homem que viu coisas inefáveis, que não poderia ser mencionado e falado, que não há palavras que poderia narrar e falar aquilo que ele viu, das vezes que ele foi levado ao terceiro céu. O homem que aprendeu do próprio Cristo o Evangelho, que não mais estava sentado aos pés de Gamaliel para aprender a lei, mas aos pés do próprio Cristo, que o ensinou e anunciou a ele o Evangelho. Ele mesmo disse que não tinha alcançado, e hoje nós vemos uma igreja que acha que já alcançou, que acha que já entendeu, que acha que não precisa mais deixar nada, que acha que já renunciou tudo aquilo que ele tinha. Mas eu falei isso uma vez e vou repetir, Deus é especialista em nos mostrar aquilo que nós precisamos ainda deixar. Nós prosseguimos e vamos prosseguir até o fim, mas nunca com a pretensão no nosso coração que já alcançamos. Porque eu não sei o que eu ignoro até que eu comece a conhecer mais dele. Eu não conheço aquilo que antes eu ignorava até eu conhecer mais de Cristo. Eu sei que eu ignorava coisas dele até que coisas dele começaram a se revelar a mim. Você nunca acha que está ignorando algo, que não sabe de algo, até que ele te mostra que você não sabia nada, porque ele se revela mais. Então você não sabe o quanto você ignora até que ele se dar a conhecer.
E aí quando você acha que já conhece, Ele vai te mostrar o quão ignorante você continua sendo, porque Ele se revela mais. Eu vou dar um exemplo. Quando você entra no Evangelho, e a maioria, ainda mais se você vem de outra religião cristã, você conhece a história que Jesus morreu e ressuscitou, amém? Você já entra com essa bagagem, né? Que Jesus morreu e ressuscitou. Então você já sabe, por versículo bíblico, por história contada, que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Mas é diferente você conhecer, ler na Bíblia, é diferente você ouvir a história de um Cristo que ressuscitou, do que você entender o poder da vida do ressuscitado operando dentro de você. Dizer que Ele ressuscitou, qualquer criança pode falar. Qualquer ensino na catequese da escolinha bíblica pode te ensinar que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Qualquer leigo pode dizer isso, mas viver a vida do ressuscitado é diferente. Conhecer o poder que há na vida da ressurreição, que opera em nós, é diferente. E aí você vê o quão ignorante você era, até que Ele se revela mais profundo. Você consegue alcançar o que eu estou dizendo? Diga amém. Então acredite, nós ignoramos dele muito mais do que nós pensamos que ignoramos. Nós ignoramos muita coisa. Ainda não temos essa medida. Nós não podemos mensurar a essa medida do quanto nós ignoramos, nem entender o quanto nós ignoramos Ele. A única maneira de saber o que eu ignoro é eu me abrir para conhecê-lo mais. A única maneira de você saber o que você ignora é você se abrir para conhecê-lo mais. E quando você se abre para conhecê-lo mais, você vai tomar conta, você vai entender o quanto você o ignorava, o quanto dele você ainda não conhecia. Você consegue entender isso? Diga amém. Então, quanto mais eu conheço, mais eu sei que nada sei. Mais eu sei que nada eu sabia, e que eu dependo dessa vida, e que eu dependo da sua revelação. E isso precisa arder em nós. E essa vida que cresce tem que arder em nós, porque é essa vida que nos move a levar essa nova medida, esse novo Cristo que nós conhecemos diariamente para as pessoas, para os lugares. É isso que nos move a abrir igrejas, isso que nos move a abrir igrejas em novos bairros. Por quê? Porque eu quero que as pessoas conheçam esse Cristo. É esse desejo que nós temos que ter por crescer mais. Porque não importa o que seja, não importa se é uma nova igreja, um novo bairro, se é uma célula que você vai abrir, há um impulso em você, em que essa vida se move e essa vida cresça. E o que nos leva a esse grito, a esse impulso, para falarmos de quem Ele é porque eu me abro para conhecê-lo cada vez mais. E pastora, o que nos leva a viver assim? O que nos leva a viver de conhecimento em conhecimento, de glória em glória? É a paixão que você tem por Ele. É o que nós temos conhecido dEle. Porque se você o conhece verdadeiramente, não tem como não se apaixonar. Porque eu entendi que não é sobre a minha vida, não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele é. É sobre entender uma vida que Ele veio projetar dentro de nós, que nos leva a lugares que eu nunca imaginei que estaria ou viveria, a conhecer pessoas que nunca passou na sua cabeça que você conheceria. Mas é essa vida que opera, é essa vida em obediência que nos move. Você está entendendo? Diga amém.
É essa vida que nos leva a dar os primeiros passos depois da cruz. E nós precisamos ver e entender pelo Espírito quem Ele é após a ressurreição, como a vida dele se move. Nós entendemos e compreendemos a vida de Jesus enquanto seu ministério terrenal, quando lemos 4 evangelhos e tentamos reproduzir essa vida na igreja. Tentamos reproduzir essa vida de redenção, tentamos reproduzir essa vida do Jesus terreno. Mas quando eu conheço o Cristo ressuscitado, aquele que passou após a cruz, eu entendo que não tem a ver apenas com a redenção, tem a ver com maturidade, tem a ver com perfeição dos santos, tem a ver com aperfeiçoamento, tem a ver com chegar a uma medida que eu nunca imaginei que eu chegaria, porque a redenção não me proporciona medida, o que me proporciona chegar à medida é a minha maturidade. É o quanto eu me abro a conhecer mais dele. E ainda que a gente se comporte como meninos, e ainda que a igreja hoje ainda se comporte como imaturos, dizendo coisas como: Senhor, nós te exaltamos. Não tem como você o exaltar, o Pai o exaltou às alturas. Ainda que ainda tenhamos vocabulários infantis e imaturos e dizemos: Senhor, te damos toda a autoridade. Não, nós não podemos dar a Ele toda a autoridade. Só pode dar autoridade a Ele quem é maior do que Ele. Foi o Pai que deu a Ele todo o poder e toda a autoridade que há nos céus e na terra e debaixo da terra. Há tanto de infantilidade dentro da igreja que nos impede de enxergar o poder do Cristo ressuscitado, e ignoramos verdadeiramente quem Ele é e o poder que há nele. Pode parecer bobagem, mas não é. Quem somos nós para levantá-lo, para exaltá-lo, para dar a Ele alguma coisa, se Ele é o dono e o governo de tudo? O próprio Pai o fez príncipe, salvador, cabeça da criação, a autoridade suprema sobre todas as coisas. O Pai lhe deu a autoridade sobre tudo. O Pai lhe deu governo. O Pai lhe chamou de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, de príncipe da paz. E nós reduzimos o lugar de Cristo como se Ele fizesse um favor a nós, e nós estamos lhe dando um espaço para que Ele apareça. Como a igreja é infantil e menina, e por isso que Cristo não cresce, e é por isso que não vemos a plenitude de Cristo gerada dentro da sua igreja, porque falamos que Ele é ressuscitado, mas não vivemos pelo poder do ressuscitado. E tudo que o Pai fez ao seu Filho foi por causa da obediência, da sua obediência até a morte. Porque não existe algo a mais diante de Deus do que a obediência do seu Filho. E se nós achamos que há alguma coisa além, diante do Pai, do que a obediência do seu Filho, foi por conta da mentira que nós temos vivido com o Evangelho. É por conta do evangelho natural que nós, como igreja, eu não digo nossa igreja, como igreja em geral, nós vivemos até hoje, aonde o prestígio pessoal, aonde os altos elogios, a busca pelo reconhecimento, nos tornou para nós um empecilho para vê-lo nitidamente, para enxergar a sua realidade,
para ver que nada mais importa diante de Deus do que a obediência do seu filho, porque a obediência do seu filho chegou a um nível mais elevado, que o colocou em um nível mais elevado de tudo e todas as coisas. Porque na realidade, nós necessitamos aprender a perder tudo que foi importante antes. Tudo que não tem a ver com a obediência do filho já não é importante para nós. Tudo que não tem a ver com a obediência do filho em nós já não deve ser mais importante para nós. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ser estabelecidos num lugar glorioso que se chama Cristo. Estar em Cristo não só significa estar nele, como se fosse um lugar, mas estar em Cristo é estar em sua obediência, é viver através dele, é a vida dele operando em nós. Significa estar em sua obediência, se mover em sua obediência, aonde tudo que vai me acontecer não é pelo meu esforço, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu obedeço, não, é porque eu estou na sua obediência. É esse nível de entendimento e maturidade que nós temos que alcançar, que é a obediência do Filho em nós, que vai nos levar a lugares que Deus deseja encontrar a sua igreja. É pela sua obediência que eu sou abençoado, não é pela minha obediência, é pela obediência dele em mim que eu sou abençoado, é pela sua obediência que eu fui salvo, é pela sua obediência que eu fui curado, é pela sua obediência que eu tenho paz, é pela sua obediência que eu tenho esperança, é pela sua obediência que a realidade dele habita em mim e já não vivo eu. É pela sua obediência operando em nós, vivendo em nós. É por sua obediência que eu posso desfrutar de Deus como Pai e não como Jeová dos exércitos, porque não tem nada a ver comigo. Eu não desfruto dos Deus dos exércitos, do Jeová Rafá, do Jeová Nissi. Eu desfruto de um Pai por causa da sua obediência. E às vezes, você tem que se perguntar por quê nós desejamos muitas vezes estar em outro lugar do que na sua obediência. Porque, irmão, você se esforça para estar em tudo que é lugar, menos na sua obediência. Mas sabe por quê? A igreja vive assim hoje, porque nos fizeram acreditar que eu recebi e eu posso realizar algo por minha obediência. Nos fizeram acreditar que eu posso fazer algo por mim mesmo. Nos fizeram acreditar que pela graça eu posso receber algo de Deus, que eu posso, pela minha obediência, receber algo do Pai. E Paulo vai nos ensinar a desinstalar tudo isso. Aí desinstalando todos os atos requeridos pela lei. Sabe por quê? Porque a obediência que vem pelo meu esforço é lei. A obediência que vem pela graça é a obediência do Filho em nós. A obediência no qual eu tenho que me esforçar para obedecer, porque senão eu faço o meu querer e a minha vontade, é pela lei. E pela lei muitos têm sido irrepreensíveis, como se esforçam e como obedecem, mas para Deus é lixo, porque Ele não está interessado na sua obediência, na minha obediência, Ele está interessado na obediência do Filho em nós, porque essa é a obediência perfeita que agrada o coração de Deus. E Paulo vai nos ensinar a desinstalar todos esses atos requeridos pela lei, que reclamam obediência,
as bênçãos da lei, ligadas à obediência. E Paulo vai dizer que ele era obediente quanto à lei, irrepreensível. Ele era obediente quanto à lei. Ele fazia tudo conforme a lei. Ele seguia os ritos, ele seguia os passos, ele seguia tudo conforme predito na lei. Um homem obediente, um homem irrepreensível. E ele vai entender que não é esse lugar que ele deveria estar. Que não é essa obediência que Deus gostaria de receber. Que existe um lugar melhor, que é na obediência do Filho. Por isso que ele fala: o meu desejo é conhecê-lo mais. Eu deixo tudo para chegar à excelência do conhecimento de Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, e ser achado na sua obediência. Porque a minha foi lixo até aqui. Então, igreja, queira ser achado na obediência de Cristo. Queira ser achado na obediência de Cristo, que é a justiça de Deus por meio da fé. Queira ser achado em tudo aquilo que se move a partir de Cristo. Que nada dependa de você. Queira ser achado naquilo que nada é por sua causa. Queira ser achado naquilo que você esteja disposto a deixar. Queira ser achado no que você é em Cristo e não no que você é mediante a letra. Queira ser achado na obediência dele. Porque tudo que ele conquistou e alcançou não existe para mim se eu estiver fora dele. Tudo que ele alcança, tudo que ele alcançou e conquistou, não existe para mim se eu estiver fora dele. E nada que eu possa alcançar existe se eu estiver fora dele. Você consegue compreender isso? Diga amém. O que há fora da obediência do Filho? Para Deus, nada. Para o homem natural, uma vida de perdição que eles acham que é bênção. Mas não há nada para Deus fora da obediência do seu Filho. Precisamos de uma geração que não queira fazer nada que o Filho não quer. Precisamos de uma geração que não queira pensar em nada que o Filho não pense. Precisamos de uma geração que não deseje nada que o Filho não deseje. E isso se chama uma vida de disciplina. De levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso requer de nós maturidade. Isso requer de nós uma vida de disciplina. É ter discernimento e capacidade de saber qual pensamento é seu e qual é o pensamento dele. E dizer: o meu é perda, mas o dele é tudo. É alcançar um nível de entendimento e maturidade, igreja, que eu sei perfeitamente discernir aquilo que nasce do meu coração e aquilo que nasce do coração de Deus. E começar a definir: eu não quero nada que não seja dele. Eu não desejo nada que não seja dele. Eu não quero viver outra vida que não seja a vida dele. Deixa eu te falar, uma vida assim é uma eleição diária. Você vai ter que eleger, escolher a vida que você deseja viver diariamente. Até que você chegue ao pleno conhecimento de Cristo, aonde você decide a cada dia da sua vida obedecer e fazer o que Ele quer.
mas não pela sua obediência, porque quando você decide fazer o que Ele quer, é a obediência dEle através da sua vida. Eu vou dar um exemplo. É como se você tivesse enriquecido, amém? E hoje você pode comprar coisas que antes você não poderia comprar, amém? E quando você enriquece, ou você ganha um dinheiro a mais, a primeira coisa que você quer fazer é você comprar aquilo que você não podia comprar, amém, igreja? Quem tem filhos, então, vai conseguir dar ao filho aquilo que não conseguia dar ou aquilo que não teve como infância. Vocês conseguem entender? Diga amém. Então, entendo o que eu quero dizer. É como você hoje poder comprar o que você não podia, mas você não compra, porque primeiro você pergunta a Ele: Senhor, devo comprar? Isso te agrada? Essa é uma vida de disciplina e eleição diária. É você ter a possibilidade de fazer, é você ter o dinheiro para comprar, é você ter a possibilidade de escolher e ainda assim parar e perguntar: Senhor, eu vou? É do seu agrado? Eu devo comprar isso? Isso te agradaria? Porque senão, mesmo podendo, não comprarei. Mesmo podendo, eu não irei. Mesmo sabendo, eu não abrirei a minha boca, porque se não te agrada, eu não quero. Porque quando nós entendemos essa medida de Cristo que nós temos que alcançar, não é mais sobre ter ou não ter. Ter ou não ter não nos define mais. Essa vida não tem nada a ver com ter ou não ter coisas. Essa vida tem a ver com o que agrada a Deus, e para isso eu tenho que viver em obediência. E para isso eu tenho que andar conforme essa vida se move. Você consegue compreender isso? Então não é pode ou não pode, não é se eu posso ou não posso, se eu tenho ou não tenho, se é pecado ou não é pecado, é Deus quer ou Deus não quer, agrada ou não agrada, é da sua vontade ou não é, porque pode ser muito bom, eu posso ter possibilidades, eu posso ter recursos, e Deus falar: não quero que compre, não quero que vá. E você vive debaixo da obediência do Filho. Você conseguiu compreender? Diga amém. Porque há um nível de maturidade em Cristo que nós precisamos alcançar, que é: nada que nós conquistamos serve se queremos viver a Cristo como realidade. Nada que nós conquistamos serve. O que serve é o que Ele conquista através de nós. É Deus operando em nós. É essa vida operando. Você consegue alcançar isso? Diga amém. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque nada que nós conquistamos serve se nós queremos viver a realidade de Cristo. Se nós queremos viver Cristo como nossa realidade de vida. Se nós queremos ser a igreja que Deus deseja encontrar. Viver a Cristo como realidade não é uma mensagem, não é uma canção, não é uma pregação, não é um ensino, é uma disciplina de vida. Viver Cristo como realidade é uma disciplina de vida. Porque, como a palavra diz em Atos, como que crescia a multidão dos discípulos? Crescia a palavra, então se aumentava o número de discípulos. Crescia a palavra e a multidão dos discípulos se multiplicavam, porque eles conheciam o Senhor, porque Cristo era para eles revelado. Então, essencialmente, a palavra, entenda, discípulo, vem da palavra disciplina. Porque se há uma vida que requer disciplina, é essa, a vida de um discípulo. E nós já entendemos que Jesus não veio gerar uma igreja de multidões, mas Ele veio gerar uma igreja de discípulos que tem disciplina em viver a sua vida. Não são disciplinas de práticas pessoais,
mas uma disciplina de governo. Tem muita gente que é disciplinada na igreja, mas sendo eles mesmos, vivendo as suas próprias vidas, ainda assim seguindo fora as suas próprias vontades. E isso não serve para Deus. São religiosos, disciplinados para jejuar, disciplinados para orar, disciplinados em muitas coisas, mas não são disciplinados governamentais. Não há uma disciplina de governo aonde o que governa é Cristo. O que governa é a vontade dele. O que governa é aquilo que ele deseja, é a obediência dele. A disciplina que nós estamos falando é o que está lá em Filipenses 4, versículo 8, que vai dizer assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É nessa disciplina, em pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é puro, em tudo que é de boa fama, em tudo que é amável, em tudo que é justo. É pensar o que ele pensa. É viver o que ele vive. É obedecer porque ele obedece. Você consegue compreender? Diga amém. Não é uma disciplina pessoal, é uma disciplina governamental. E nós precisamos levar todo esse nosso pensamento a Cristo, a obediência de Cristo, e falar: Senhor, o que tu queres? É essa disciplina governamental. Senhor, o que tu queres? Aonde você quer que eu vá? O que você deseja que eu faça? Vocês conseguem compreender isso? Diga amém. Então não é uma disciplina pessoal, porque eu acordo às 5, levanto às 6, você quer dizer que eu tenho uma... Não. É uma disciplina de governo. Senhor, o que você deseja? O que você quer? Eu só vou fazer se você quiser que eu faça. Eu só vou se você mandar eu ir. Eu só compro se o Senhor falar que te agrada. Porque Deus não precisa da obra das suas mãos. Ele não precisa da minha obra e da sua obra. Ele não precisa da obra das nossas mãos. Então você precisa entender que tudo se trata da obediência a Cristo, da obediência de Cristo, não se trata de nós. Nada se trata de nós, o Evangelho não se trata de nós, ser igreja não se trata de nós, é tudo sobre Cristo. Há tantas coisas que nós não iremos entender, coisas que Ele vai nos guiar nos próximos meses, nos próximos anos, que não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele, tem a ver com a vida dEle em nós. Há muitas coisas que, por hora, a gente às vezes não vai compreender, mas se você viver debaixo dessa disciplina governamental, Ele vai nos guiar, amém? E o Senhor vai nos guiar daqui a alguns meses, Ele vai continuar nos guiando em anos, e pode ser que a sua mente não alcance, sua mente não compreenda, mas não tem a ver com você, tem a ver com a vida dEle em você. Tem a ver com a vida dEle em nós, nos movendo naquilo que Ele quer. E isso incomoda. Isso incomoda aqueles que são passivos. Isso incomoda aqueles que são improdutivos. Isso incomoda aqueles que são acomodados. Porque se gera perguntas de porquês e porquês, mas porque não entende essa realidade de vida, que eu não me movo porque eu quero, eu me movo porque Deus quer que eu me mova. Eu faço porque Deus quer que eu faça. Eu vou onde Deus quer que eu vá. Eu abro porque Ele manda abrir, e eu fecho se Ele mandar fechar. Então qual é o ponto que regula em mim eu entender que eu preciso me desprender de tudo que é importante para mim? Qual é o ponto que você ainda não conseguiu alcançar, que você tem que se desprender de tudo que você entende que é importante para você? Qual é o ponto que destrói aquilo que por gerações foi construído e edificado dentro da igreja,
de forma menina, de forma imatura. É a glória da sua obediência. A glória da sua obediência vai destruir toda a infantilidade gerada na igreja durante todos esses séculos. A glória da sua obediência contra a glória da nossa obediência. Porque a igreja se gloria da sua própria obediência. Porque a glória da nossa obediência nos transformou no irmão mais velho do filho pródigo. Dizendo assim para o pai: mas pai, eu sempre estive ao seu lado. Mas pai, por tantos anos eu te servi. E é por isso que tem tanta gente ferida dentro da igreja, porque estão na glória da sua obediência. Vivem a glória da própria obediência, vivem como o filho mais velho, como o irmão mais velho do filho pródigo. Dizendo: tantos anos eu servi ao ministério tal, tantos anos eu servi ao pastor tal, mas ninguém me viu, ninguém me reconheceu, ninguém me deu nada. Eu trabalhei, eu servi, eu colaborei, e cadê a minha parte? Mas tudo isso não passa de corrupção dentro da igreja. Por melhor que seja, por melhor da intenção, com o tempo começa a ser uma perversão do desenho de Deus. Porque começa a gerar uma autoconsciência de prestígio pessoal, de posição, de lugar. E é onde nós abrimos a porta para as ofensas. Porque quando eu creio que alguém não me deu aquilo que eu merecia, eu me ofendo. Quando eu dou lugar à minha justiça própria, eu me ofendo. Eu me ofendo porque alguém não me deu o que eu queria, porque não me reconheceu, porque eu passei anos trabalhando e o pastor não me viu, não me reconheceu e deu aquele cargo para o fulano e deu a liderança para ciclano, e eu que estou aqui desde sempre, igual o filho mais velho: mas pai, eu te sirvo esses anos todos, eu estou desse lado, ele foi embora. Eu estou aqui e você nunca matou uma ovelha por mim. Começamos a gerar uma igreja menina, imatura, ofendida, espectadora de lugares, posições, de méritos, de reconhecimento, miserável. Nós precisamos de uma igreja em que o Filho te mova e não as suas ofensas te dirijam. É o Filho que tem que nos mover, não as suas expectativas, não as suas ofensas. É por isso que tem gente que sai da igreja, porque não foi reconhecido, porque ninguém o reconheceu, então deixa de congregar, vai embora, acha que vai encontrar em outro lugar a posição que acha que merece, dentro da sua justiça própria. E eu não vou dizer que é maldade, eu vou dizer que ele é menino, que ele é imaturo. Ah, pastora, tem gente que vai embora da igreja para viver a própria vida, esse aí nem convertido é. Estou falando de convertidos imaturos, amém? Que desejam coisas, desejam lugares. O que sai da igreja para viver a própria vida é salvo, mas não é convertido. Há uma grande diferença e um grande abismo no meio. Então precisamos de uma igreja em que o Filho te mova em obediência, em que o Filho te mova a viver a vida dele, o querer dele, a vontade dele. Porque se você quer buscar satisfação, a única coisa que você vai acabar é sendo ofendido. Se você busca por coisas, o lugar que você vai terminar é em ofensa. Sabe por quê? Porque Satanás sempre tem maus obreiros, líderes prontos para aplaudir você, prontos para aplaudir aquilo que deveria estar morto. Sempre haverá um ambiente propício para alguém lamber as suas ofensas e não crucificar elas. Como Paulo começa a dizer em Filipenses 3, sobre os maus obreiros: acautelai-vos dos maus obreiros. Porque sempre vai ter maus obreiros que se vestem como ovelhas, mas são como lobos devoradores.
que são como cachorros que lambem as feridas, como o cachorro que lambia a ferida de Lázaro. Ele lambe as feridas dos ofendidos, mas nunca as cura. Eles ficam lambendo as feridas daqueles que se ofendem, mas nunca tratam a ferida. E sabe qual é a boa parte de viver em ambientes de verdade, de ambientes de Cristo? Porque nesses ambientes você não vai encontrar pessoas que fiquem lambendo as suas feridas, mas vão levar você para a cruz. Que não vão ficar, passando a mão na sua cabeça, mas vão crucificar aquilo que poderia ser uma ofensa. Qualquer área da minha vida que se ofenda é uma área que você ainda acha que é importante para você. Qualquer área da sua vida que possa se tornar uma ofensa, que é onde a sua justiça própria apareça, é um lugar que você precisa ser crucificado. Porque as ofensas, a justiça própria, são reações de pessoas imaturas que ainda não conhecem a Cristo e que ainda não foram crucificadas. Se há algo ofendível em mim, o que você precisa não é do meu carinho, o que você precisa é passar pela cruz. O que você precisa não é da minha compreensão, o que você precisa de mim é que eu te mate, que eu te leve para a cruz. Você está entendendo isso? Diga amém. E Paulo vai dizer para nós que nós temos que nos alegrar em padecer pelos sofrimentos de Cristo. Nos alegrar em sofrer os mesmos sofrimentos de Cristo para ser como Ele é. Para poder alcançar a vida da ressurreição. E aí eu pergunto, quantos desejam participar dos mesmos sofrimentos de Cristo? Diga amém. Glória a Deus. Quando você diz amém, por desejar participar dos mesmos sofrimentos de Cristo, significa que Cristo está sendo formado em você. Mas quando você diz, ai Deus, misericórdia, é porque Cristo ainda está escondido dentro de você. E aí você ainda precisa matar o miserável que está dentro de você para que ele apareça. Porque Paulo vai nos ensinar, como nós lemos, os sofrimentos devem ser desejados. Você tem que desejar, padecer, sofrer os mesmos sofrimentos de Cristo, para também participar da sua glória, para ser participante da sua realidade, para ser participante da sua vida, para ser participante da vida da ressurreição, para ser participante daquilo que Ele é. E Paulo vai dizer, versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa do amor de Cristo. Mais do que isso, considero como perda, comparado à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser achado nele. E essa equação muda tudo, olha para mim. Por amor de Cristo, não é pelo meu amor, por amor de Cristo, por causa do amor de Cristo que opera em mim, eu considero tudo perda. Por causa desse amor, do amor de Cristo, por amor do qual, por esse amor, não pelo meu amor, não porque eu amo, então eu deixo tudo. Isso é mentira, isso é temporário. Hoje você o ama, daqui a pouco você encontra algo que você ame mais do que ele. Porque essa é a hipocrisia da igreja. Quando necessita, o ama muito. Quando já tem o que é necessário, passa a amar outras coisas. Então Paulo está falando, não é pelo meu amor, porque o meu amor é enganoso. É pelo amor dele em mim. Pelo seu amor, eu consigo considerar todas as coisas como perda. E isso muda tudo dentro de nós. Essa diferença é um detalhe, né? Meu amor, o seu amor. É um detalhe, é minha obediência, a sua obediência. Mas é um detalhe que muda toda a equação. E ele vai dizer, Senhor, eu tenho tudo por perda,
Não por amor, não porque eu te amo, mas pelo seu amor. Por amor dele, considero tudo perda. Não o meu amor por ele. Vocês conseguem compreender isso? Diga amém. São detalhes. Mas Deus é um Deus de detalhes. Ele guarda as suas revelações nos detalhes. É por amor de. Então não significa o meu amor, e sim o amor dele operando em mim. Eu tenho todas as coisas como perda, porque o teu amor vale mais do que todas as coisas. O amor dele em mim vale mais do que tudo. Vale mais do que o reconhecimento, vale mais do que posição, vale mais do que prestígio, vale mais do que qualquer valor pessoal. A experiência do seu amor em mim destitui a sua mente de qualquer coisa como valiosa. É esse amor que vai destronar em nós todo o trono daquilo que nós estabelecemos como importante e valioso, e vai nos mostrar que não há nada mais valioso do que o seu amor. João 2, versículo 15 vai dizer: não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a ausência do amor do Pai, a ausência do amor do Pai que é Cristo, porque o amor do Pai não é sentimento, o amor do Pai é Cristo. A ausência do amor do Pai vai terminar que a gente vai amar outras coisas. Então ele fala: não amem o mundo, nem há o que há no mundo, porque se alguém amar o mundo e amar o que há no mundo, o amor do Pai não está nele, Cristo não está nele. Como que é o amor do Pai, pastora? O amor do Pai tem uma imagem, e é a imagem do seu Filho. Cristo é o amor de Deus manifestado. Se alguém quer conhecer o amor de Deus, você não precisa senti-lo, o que você precisa é vê-lo. Quer conhecer o amor de Deus? Não é um arrepio, não é você sentir: ai, o meu coração está quentinho porque eu estou sentindo o amor de Deus. O amor de Deus não é sentido, o amor de Deus é visto, porque o amor de Deus é Cristo dado por nós. O Filho é o amor do Pai. E o que produz o amor do Pai em nós? Uma mudança de valores. O que produz essa experiência do amor de Cristo em nós? Uma mudança de prioridades, uma mudança de realidade, uma mudança de valores. O amor de Cristo produzido em nós começa a desvalorizar as coisas que antes para nós tinha valor, mas agora não tem valor. E eu considero tudo como perda, porque não há mais valor comparado a esse amor. A gente prega que você tem que deixar o pecado, deixar a maldade, deixar a vaidade, deixar seus interesses, deixar a carne, mas é impossível você deixar tudo isso quando a única coisa que você tem é isso. É impossível você deixar a única coisa que você tem, porque se você não tem esse amor, vai ser impossível deixar. Vai ser impossível você deixar o pecado. Eu posso passar 3 anos pregando aqui: deixa o pecado, deixa a maldade, deixa a sua incredulidade, deixa a sua vaidade, deixa a sua vontade, deixa seu interesse. Mas é impossível deixar tudo isso se isso é tudo que você tem. Mas quando Cristo, o amor do Pai, for revelado a você, a necessidade de deixar se transforma num caráter governamental e urgente na sua vida. E esse amor vai fazer você reconhecer que o que antes tinha valor não tem mais valor. O que antes tinha importância não tem mais importância. E tudo é lixo, e tudo é esterco, e tudo pode ser deixado, porque nada mais tem valor do que o seu amor em nós. Eu começo a entender o que eu achava importante, o que eu achava bom, já não é mais. É como você amadurece. O que eu achava que era bom para mim, o que eu achava que era importante, o que eu desejava há 2 anos atrás, não é mais o que eu desejo agora. Você consegue entender? Diga amém. O que eu queria da minha vida antes de ser mãe, mudou depois que eu fui mãe. Você consegue entender? Diga amém.
mudem, porque os valores mudam. Tá entendendo? Estou explicando de forma natural. Os valores mudam. O que eu queria viver, a forma que eu queria viver era uma. Depois que eu tive o Samuel, a vida é outra, os valores são outros, a importância é outra. Agora você maximiza isso numa potência de glória inalcançável, inatingível, que é o amor de Cristo em nós. A mente muda, tudo muda. O que era importante não importa mais. O que você desejava não é mais tão importante. O que valorizava não tem mais valor, porque o que tem valor é Ele. E aí Paulo vai dizer: eu quero ser achado nele. O meu desejo é ser achado nele. O meu desejo é experimentar do seu amor, da sua obediência, da sua vida, da sua natureza. Eu não quero mais nada, nada mais me importa. Eu só quero ganhar a Cristo e ser achado nele. E nós precisamos, igreja, por causa dele, por ele, por amor dele, pelo seu amor, transitar a nossa vida, a nossa mente, a nossa realidade. Por conta desse amor, nós somos movidos a crescer e a amadurecer. 1 João 2, como nós lemos, né? Que eu li 1 João 2, 15. É o que vai dizer: se o amor do Pai está em nós, é impossível amar o mundo. Porque se o amor do Pai não está em mim, eu amo o mundo. Mas se o amor do Pai está em nós, é impossível amar o mundo e as coisas desse mundo. Chega um momento da nossa vida que o que antes era dor, aflição, tristeza, ganho, até alegria passageira, nada mais importa, porque o que importa é Ele. Vocês compreenderam isso? Diga amém. Então fique de pé. Fique de pé. E nós vamos continuar semana que vem. Debaixo dessa realidade, dessa nova medida, amém? Quantas vezes, na nossa imaturidade, nós não falamos: Senhor, Tu és tudo para mim, mas não conseguimos permanecer nessa fala. Quantos não falam: Senhor, Você é tudo, e daqui a pouco o seu casamento é tudo, seu filho é tudo, seu relacionamento é tudo, seu emprego é tudo, o seu lazer é tudo. E Paulo vai nos ensinar. Ele vai dizer: o que era para mim lucro, hoje considero como perda. Ele vai dizer: era lucro, mas agora eu considero perda. Ou seja, era passado, considero presente. Significa que não é que eu considerei perda, eu considero até hoje, e vou continuar amanhã considerando tudo perda, pelo amor dele. Eu vou continuar zelando para que Cristo cresça, para que Cristo aumente, para que a obediência de Cristo aumente dentro da minha vida. Por quê? Porque eu vou permanecer considerando tudo perda, por causa do seu amor. Não porque eu amo, mas por causa do seu amor em mim, por causa da sua obediência, que me permite viver hoje essa nova vida e essa nova realidade. Porque não importa o que perderemos ou o que ganharemos, contanto que Cristo cresça em nós, contanto que Cristo aumente em nós, contanto que você o ganhe, que você alcance a excelência do seu conhecimento e que você seja achado nele, que você não seja achado em lugar algum, que você seja achado nele. Porque conforme Cristo cresce, todo o resto vai perdendo o seu valor. Tudo que era para nós importante vai perdendo o valor. Toda obediência que eu carregava na lei, eu deixo. Todo o amor temporário que eu considerava um grande amor,
Eu deixo porque eu percebo que se não for Ele na minha vida, que se não for o amor dEle, que se não for a obediência dEle, eu não chego. Eu não chego na medida, eu não chego na estatura, eu não chego no propósito. E eu sei que eu estou ganhando a Cristo, que Ele está crescendo. Quando as minhas reações não são mais as mesmas, as minhas opiniões não são mais as mesmas, quando os meus pensamentos já não são mais os mesmos, agora é Cristo em mim. Eu já não me reconheço mais, porque se fosse em outro momento, eu reagiria, falaria, acharia, mas agora eu não acho nada, não reajo a nada. É Cristo na minha vida, é Ele operando em mim, é Ele nos absorvendo a tal ponto que quando nos tocam, o que flui é Cristo, o que sai de nós é Cristo, o que é visto é Cristo. E eu não digo, igreja, que já temos alcançado, mas vamos prosseguir até alcançar essa medida. E à medida que Ele cresce, Ele é visto. À medida que eu amadureço, Ele é visto. À medida que a obediência dEle opera em mim, Ele é visto. À medida que o seu amor opera através de mim, Ele é visto. E eu não digo que alcancei, porque eu não quero ser uma tampa para mim mesmo e andar para trás e retroceder. Eu não quero que nenhuma presunção tome o nosso coração, que o nosso coração esteja rendido ao Senhor e dizendo: Senhor, eu não digo que alcancei, mas eu quero, eu desejo, eu quero alcançar, eu quero ser achada em sua obediência, eu quero ser achada em seu amor, eu quero ser achado naquilo que o Senhor quer, na sua vontade, nos seus desejos. Porque não há obediência maior do que a de Cristo. Não há outra coisa que Deus, Pai, esteja procurando em nós do que Cristo, do que o seu amor, do que a sua obediência. É Cristo operando em nós, Cristo operando em nós. Que possamos elevar o nosso pensamento e declarar: não quero ser achado em minha obediência, Senhor. Eu quero ser achado na sua obediência. Eu não quero ser medido pela lei. Eu quero ser medido com a sua obediência. Eu quero ser medido pela sua graça. Eu quero ser medido, Senhor, por aquilo que o Pai vê. E que Ele veja a sua obediência em mim, que é o verdadeiro fruto da adoração. O verdadeiro fruto da adoração não é o seu esforço, nem é a obra das nossas mãos, não é você louvar e cantar com a sua boca. É a verdadeira obediência de Cristo operando em nós. Esse é o fruto da verdadeira adoração que Deus deseja encontrar em nós. O fruto que Deus deseja, que Ele espera da nossa vida, é a obediência de Cristo em nós, é o seu amor operando em nós, para que quando vejam algo e fale: nossa, que legal que você conquistou, você diga: não foi eu, foi Ele. Nossa, como você está crescendo. Não sou eu, é Ele. Nossa, como você mudou. Não sou eu, foi Ele. É tudo Ele, é tudo dEle. Eu quero ser apenas achado nele. Que ninguém possa dizer que você fez algo. Não, eu não fiz, foi Ele que fez. Foi Ele que operou. Foi Ele que amou. Foi Ele que obedeceu. Foi tudo Ele, foi tudo Ele. Eu sou como vaso de barro nas mãos do olheiro. É Ele que faz, é Ele que move, é Ele que molda, é Ele, é tudo Ele. Senhor, que possamos alcançar essa medida. Que possamos alcançar essa medida. Que possamos alcançar essa medida. Não quero ser achado, Senhor, na minha justiça própria. Eu quero ser achado na sua justiça. Eu quero ser achado na sua vida. Eu quero ser achado na sua obediência. Eu quero ser achado em Ti, Senhor, porque todo o resto é perda. Todo o resto é perda. Antes tinha valor, mas agora não tem mais. Antes eu tinha um apego, mas agora não tenho mais. Porque quando eu vi o Senhor, meu único apego, que seja a sua vida.
Que meu único apego, Senhor, seja a sua vida e nada mais, nada mais, nada mais além de ti, Senhor. Seja o apego e o afeto da nossa alma. Que a nossa alma seja aperfeiçoada nessa medida de revelação, nessa medida de vida, nessa medida de obediência, porque o Espírito está pronto. A alma precisa alcançar, a alma precisa desgarrar do velho homem, a alma precisa desgarrar das experiências desse mundo, dos desejos do velho homem, das emoções do velho homem, dos interesses do velho homem. Que a nossa alma seja absorvida e se apegue ao único afeto que ela deseja, que ela almeja, que é o vazio da nossa alma ser preenchido por Cristo, pela sua vida, pela sua obediência, pela sua plenitude. Possamos viver uma vida rendida, genuinamente em amor, porque não há nada que Deus reconheça em mim que não seja Cristo. Coloca a mão no seu coração. Você não precisa de louvores, você tem que se tornar a verdadeira adoração. Você tem que ser a verdadeira adoração. O seu coração tem que ser a verdadeira adoração. Senhor, que o seu amor, que o amor de Cristo nos governe, que o amor de Cristo nos preencha, para que possamos viver na obediência do Filho, para que possamos ser achados nele, na glória do Pai. Que possamos, Senhor, viver uma vida entregue, uma rendição genuína à sua vida. Que a sua vida nos encha, que o seu amor nos encha, que o Senhor nos governe. Será que você pode orar comigo? Senhor, que o seu amor nos absorva. Não é mais o que eu penso, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu imagino. Que o seu amor nos absorva, que o seu amor nos constranja, que o seu amor nos leve mais profundo, que o seu amor nos encha, que não haja outra intenção a não ser responder ao seu amor, a sua vida, a sua obediência, o amor pelo qual eu perdi todas as coisas, o amor pelo qual eu considero tudo perda, o amor pelo qual eu deixei tudo. Que o poder da vida, da ressurreição aumente em nós, que nos leve mais alto, mais profundo. Que o seu amor nos faça ver o real valor das coisas. Que o seu amor em nós nos faça ver o real valor, a real importância. Que o seu amor nos leve a ver na perspectiva certa, a enxergar como o Senhor enxerga. Que venha o aumento do seu amor, que venha o aumento do seu Filho, que venha o aumento do conhecimento de Cristo, porque o amor de Deus e o seu Cristo e a sua obediência são inseparáveis. O que era lucro hoje, consideramos perda. O que era lucro ontem, consideramos lixo. O que era lucro e valoroso, já é sem valor. Para que Cristo aumente em nós. Porque não queremos ser achados em nossas obras. Não queremos ser achados em nossas próprias obediências. Não queremos ser achados na obediência daquele que é o perfeito amor. Não há nada que Deus espera de nós que não seja a expressão de Cristo, que não seja a expressão da sua obediência, que não seja a expressão do seu amor. Eu quero declarar, Senhor, que nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, o aumento de Cristo, o conhecimento do seu amor aumenta de tal maneira que as coisas que foram importantes para nós já não serão mais, para que esse amor, Cristo, nos impulsione, nos governe, para sermos a expressão acima de todas as coisas inimagináveis e imagináveis. E nós vamos prosseguir vivendo na sua obediência para a glória do seu Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, dá um glória a Deus.